Como disse o grande Billy Graham, nossa esperança está na sabedoria de Deus, não em objetos. Hoje, descubra por que a Bíblia nos alerta sobre nunca emprestar essas 8 coisas. Amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. É uma honra podermos abrir juntos a Palavra de Deus para refletir sobre temas que tocam diretamente a nossa vida prática, nosso lar, nossas finanças e, acima de tudo, nossa caminhada de fé. Temos ouvido, talvez, uma frase que chama a atenção, algo como: nunca empreste estas 8 coisas a ninguém, ou atrairá pobreza e maldições. Um título forte, não é mesmo? E muitos se perguntam: será que isso vem de Deus? A Bíblia fala sobre algo assim? Objetos podem ter tal poder? É vital, irmãos, que tragamos toda e qualquer afirmação, por mais popular ou intrigante que seja, à luz cristalina das Escrituras Sagradas. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer descobrir os segredos bíblicos de hoje e se inscreva no canal para não perder nada. Ela é a verdade que nos liberta da ignorância, do medo e da superstição. Como o grande reformador Martinho Lutero afirmou corajosamente: minha consciência é cativa da palavra de Deus. É a essa palavra que recorremos hoje para entender os princípios divinos por trás de tais afirmações. A palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, nos ensina que Deus é o dono de tudo. Em Salmos 24, versículo 1, está escrito: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pensemos nisso por um momento. Tudo o que você possui, sua casa, seu carro, suas economias, até mesmo suas habilidades e o tempo que você tem, não é seu de direito absoluto. Foi Deus quem lhe deu. Somos, portanto, mordomos. A mordomia cristã não é apenas uma questão de dinheiro, é uma filosofia de vida que reconhece a soberania de Deus sobre tudo. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, confia bens a seus filhos, e Ele espera que sejamos bons administradores do que Ele nos confia. A parábola dos talentos, em Mateus 25, ilustra perfeitamente essa verdade. O mestre confiou talentos, uma medida de peso para prata ou ouro, representando bens ou recursos, aos seus servos, e esperava que eles o gerenciassem fielmente, multiplicando-os. Aqueles que foram fiéis no pouco foram recompensados com mais responsabilidade e a alegria do seu Senhor. Aquele que foi infiel, enterrando seu talento por medo e preguiça, teve o pouco que possuía tirado dele. Jesus mesmo disse, em Lucas 16, versículo 10: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. A forma como administramos os bens materiais que Deus nos dá reflete diretamente a condição do nosso coração e nossa fidelidade a Ele. Neste contexto de mordomia, surge a questão do empréstimo e da dívida. A Bíblia aborda este tema com clareza e prudência. Provérbios, o livro da sabedoria prática, nos oferece conselhos valiosos. Em Provérbios 22, versículo 7, lemos: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Esta não é uma condenação categórica do empréstimo, mas um aviso solene. A dívida cria uma relação de servidão, de dependência. Ela limita a sua liberdade, compromete o seu futuro e pode gerar uma pressão esmagadora. Emprestar, por outro lado, embora possa parecer um ato de bondade, também precisa ser feito com sabedoria. A Bíblia nos encoraja à generosidade. Jesus disse, em Lucas 6, versículo 35, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma recompensa. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. No Sermão da Montanha, em Mateus 5, versículo 42, ele afirmou, dá a quem te pede, e não voltes as costas
a quem quiser pedir algo emprestado. Como então conciliar esses ensinamentos sobre generosidade e empréstimo com a ideia de que há coisas que não devemos emprestar? É crucial entender o contexto e o princípio por trás de cada ensinamento bíblico. A generosidade que Jesus ensinou é radical, sim, e nos chama a ir além da mera justiça, praticando o amor até mesmo para com os inimigos. Você está pronto? Curta o vídeo agora, comente Amém e fique até o final para uma surpresa que vai abençoar sua vida. Contudo, essa generosidade não deve ser confundida com imprudência ou má mordomia irresponsável, que coloque em risco o sustento da própria família ou a capacidade futura de ser generoso de forma sustentável. A sabedoria bíblica não é apenas conhecimento, é a habilidade de aplicar o conhecimento de Deus às situações práticas da vida. E essa sabedoria nos ensina a discernir. Emprestar pode ser uma armadilha, não apenas para quem toma emprestado, criando servidão, mas também para quem empresta. Quantas amizades, quantas relações familiares foram destruídas por causa de empréstimos não pagos? Quantas vezes o ato de emprestar um bem resultou na perda desse bem, gerando frustração, ressentimento e até inimizade? Provérbios 11, versículo 15, adverte: quem serve de fiador por um estranho sofrerá, mas quem evita compromissos estará seguro. Isso ilustra o perigo de se ligar financeiramente ou materialmente a outros de forma insensata. A premissa de não emprestar certas 8 coisas não está necessariamente falando de um mandamento direto. Não emprestarás X e tu Z. Em vez disso, ela aponta para um princípio de sabedoria na mordomia. Sugere que existem tipos de bens que, por sua natureza essencial, seu simbolismo prático ou sua ligação direta com nosso sustento e organização, tornam o ato de emprestá-los particularmente arriscado e potencialmente prejudicial à nossa própria capacidade de administrar a vida que Deus nos deu. Emprestar imprudentemente tais itens pode ser uma falha na nossa responsabilidade de mordomia, abrindo portas para dificuldades que poderiam ter sido evitadas. Agora, falemos sobre pobreza e maldições. A Bíblia não ensina que todo crente será rico materialmente. Jesus disse, em Mateus 8, versículo 20, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E Paulo aprendeu a viver tanto na abundância quanto na escassez. Como ele declara em Filipenses 4, versículo 12, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, seja na fartura, seja na necessidade. A pobreza pode ser resultado de opressão, injustiça ou simplesmente das dificuldades inerentes ao mundo caído. Mas a Bíblia também associa a pobreza à preguiça, em Provérbios 6, versículo 10. Dormir um pouco, cochilar mais um tanto, cruzar os braços para descansar, e a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante. A insensatez financeira, em Provérbios 21, versículo 17. Quem ama os prazeres, passará necessidade. Quem se entrega ao vinho e ao azeite, jamais enriquecerá. E a falta de sabedoria, em Provérbios 24, versículos 30 a 34, passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo, estava coberto de ervas daninhas, o chão coberto de espinhos, e o muro de pedras estava em ruínas. Observei e refleti. Olhei e aprendi esta lição. Um pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco de descanso de braços cruzados, e a pobreza lhe virá como um ladrão. A miséria o atingirá como um assaltante armado. Vamos lá? Se essa mensagem tocar seu coração, clique no like, comente glória a Deus e compartilhe
com quem precisa ouvir. Quanto às maldições, é vital entender o que a Bíblia quer dizer, especialmente no Novo Testamento, para nós que estamos em Cristo. A maldição da lei, que resultava da incapacidade humana de cumprir perfeitamente os mandamentos de Deus, foi quebrada por Jesus na cruz. Gálatas 3, versículo 13, declara triunfantemente: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para o crente, não há mais condenação, como está escrito em Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A maldição do pecado e da separação de Deus foi tratada na cruz. No entanto, o fato de estarmos livres da maldição da lei não significa que estamos imunes às consequências de nossas ações insensatas, da desobediência específica ou dos ataques do inimigo. Se um crente escolhe viver na preguiça, ele provavelmente experimentará a pobreza, não por uma maldição automática, mas pela consequência natural e bíblica da inação. Se um crente insiste em um pecado, ele colherá o fruto desse pecado, como está escrito em Gálatas 6, versículos 7 e 8, não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Da mesma forma, se um crente age com insensatez na mordomia, como emprestar algo vital de forma imprudente, ele pode sim atrair dificuldades financeiras, pobreza, perda ou problemas de relacionamento e desgaste, que podem ser sentidos como uma maldição no sentido de aflição e reveses constantes, simplesmente porque abriu uma porta para essas dificuldades pela sua própria escolha. Como disse o pastor Charles Spurgeon, um gigante da fé protestante, não podemos fazer nada sem Cristo, mas também não podemos fazer nada sem fazer nada. A fé em Cristo não nos dispensa da necessidade de agir com sabedoria, prudência e diligência na vida prática. A santificação, o processo de nos tornarmos mais parecidos com Cristo, envolve aprender a viver de acordo com seus princípios em todas as áreas, incluindo a forma como lidamos com nossos bens e nossos relacionamentos de empréstimo. A ideia de atrair pobreza ou maldições ao emprestar certas coisas, vista sob essa ótica bíblica, não é misticismo. É o reconhecimento de que a insensatez, especialmente na mordomia de bens, que são chaves para o nosso funcionamento ou sustento, pode criar uma vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade pode ser explorada pelas circunstâncias da vida em um mundo caído, ou pode ser uma porta que damos para a atuação do inimigo, que anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, como está escrito em 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Antes de mergulharmos na palavra, inscreva-se no canal, deixe seu comentário com um 2 e não saia até o final, porque tem algo especial para você. Ele busca brechas, rachaduras na nossa armadura de fé e sabedoria. Uma má decisão de mordomia pode ser uma dessas brechas. Pensemos, por exemplo, na importância das nossas ferramentas de trabalho para aqueles que delas dependem para o sustento. Emprestar uma ferramenta essencial, sem garantia de devolução ou cuidado adequado, não é apenas um risco de perder o objeto. É um risco de comprometer a sua capacidade de trabalhar, de gerar renda, de cumprir sua responsabilidade, de prover para si e para sua família. Isso não é uma maldição lançada por um objeto, é a consequência prática de uma má decisão de mordomia que impacta sua provisão, algo que Deus se importa profundamente, como está escrito em 1 Timóteo 5,
Versículo 8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Da mesma forma, há itens que representam a organização, a limpeza, a ordem do lar, aspectos que a Bíblia valoriza. A desordem e a falta de cuidado com o que se tem podem levar a perdas e dificuldades. Emprestar indiscriminadamente itens que simbolizam ou são essenciais para a manutenção dessa ordem pode, metaforicamente ou praticamente, levar a uma perda de controle ou a dificuldades que se acumulam, sentidas como um fardo pesado, quase uma maldição. Nosso Senhor Jesus nos chamou para uma vida de liberdade em si mesmo, uma vida onde a fé opera pelo amor e é guiada pela sabedoria. A sabedoria divina nos protege de muitas armadilhas que o mundo, nossa própria carne ou o diabo armam para nós. Uma dessas armadilhas é a insensatez na gestão dos recursos que Deus nos confia. Portanto, quando ouvimos que não devemos emprestar certas coisas sob pena de atrair pobreza e maldições, não devemos pensar em magia ou em objetos amaldiçoados em si. Devemos pensar: há um princípio de sabedoria de Deus aqui? Existe um tipo de bem cuja gestão imprudente, como o empréstimo descuidado, pode me tornar vulnerável a dificuldades práticas ou espirituais por ir contra os princípios de mordomia e ordem que Deus estabeleceu? A resposta bíblica, creio eu, é sim. As decisões práticas que tomamos têm profundas implicações espirituais e materiais, não por força do objeto envolvido, mas pela sabedoria ou falta dela em como o manuseamos. Essa abordagem nos liberta do medo supersticioso e nos capacita a agir com discernimento e responsabilidade fundamentados na palavra de Deus. Não emprestamos certas coisas, não por medo de um objeto, mas por respeito aos princípios de mordomia que Deus nos deu para a nossa própria proteção, para a proteção de nossa família e para podermos ser mordomos fiéis e eficazes do que Ele nos confiou. Amigos, na nossa última conversa, começamos a sondar, à luz da palavra de Deus, a profundidade da mordomia cristã e como a sabedoria divina se aplica até mesmo às nossas interações, envolvendo emprestar e tomar emprestado. Vimos que Deus é o dono de tudo e que somos responsáveis por gerenciar fielmente o que Ele nos confia. Entendemos que a dívida pode ser uma armadilha e que o empréstimo, embora possa parecer bondoso, precisa ser feito com discernimento para não gerar servidão ou conflitos. Refletimos também sobre como a pobreza e as maldições, na perspectiva bíblica, podem ser consequências da insensatez e da desobediência aos princípios de Deus, e não necessariamente resultados de feitiços ou azar. Quer mudar sua vida com a sabedoria de Deus? Curta, comente, quero aprender e assista até o fim para uma revelação poderosa. Hoje, à medida que avançamos, o Espírito Santo nos guiará a aprofundar essa sabedoria prática. A afirmação de que não devemos emprestar certas 8 coisas pode nos parecer estranha à primeira vista, talvez até supersticiosa para alguns. Mas como vimos, quando examinada sob a ótica da mordomia bíblica e da sabedoria prática que emana de Deus, essa ideia aponta para um princípio importante. Bens que, por sua natureza, por seu papel em nosso sustento, produtividade ou na manutenção da ordem de nosso lar e vida, exigem um cuidado e discernimento excepcionais ao considerar emprestá-los. Não se trata de dizer que esses objetos possuem algum poder inerente para o bem ou para o mal. Isso seria cair em misticismo ou paganismo, que são alheios à fé bíblica. Nossa fé é em Deus, o Criador de todas as coisas, e na obra redentora de Jesus Cristo. O poder reside em Deus e nas leis espirituais e práticas que Ele estabeleceu para o universo e para a vida humana. A sabedoria que buscamos
é a capacidade de alinhar nossas ações, incluindo como usamos e compartilhamos nossos bens, com os princípios divinos para a nossa própria proteção e para a glória de Deus. Quando falamos em não emprestar certas coisas para não atrair pobreza e maldições, estamos interpretando isso à luz do que a Bíblia ensina sobre causa e efeito na esfera da sabedoria e da fidelidade. Agir com insensatez na mordomia de bens essenciais pode de fato levar a dificuldades financeiras, pobreza e a reveses ou conflitos que pesam sobre a vida, sentidos como maldições ou fardos pesados. É como plantar sementes de insensatez e colher uma colheita de dificuldades. Não se enganem. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa colhe o que semear, como está escrito em Gálatas 6, versículo 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Isso se aplica também à forma como lidamos com nossos recursos. Então, quais poderiam ser essas 8 coisas, baseando-nos nos princípios de mordomia, sustento, ordem e proteção que a Bíblia valoriza implicitamente? Podemos identificar tipos de itens que, por sua natureza, tornam o empréstimo descuidado particularmente arriscado. Lembrem-se, não é o objeto em si, mas a ação de emprestá-lo sem sabedoria que pode gerar consequências negativas. Vamos considerar alguns desses itens sempre à luz dos princípios que discutimos. 1. Dinheiro em espécie. O dinheiro. Tão necessário, tão central na vida prática. Emprestar dinheiro em espécie é uma das formas mais diretas de se expor a riscos financeiros e de relacionamento. Uma vez que o dinheiro sai da sua mão, você perde o controle sobre ele. A chance de não ser devolvido ou de ser devolvido fora do prazo é alta. Quando isso acontece, sua própria capacidade de gerenciar suas finanças é comprometida. Se você empresta dinheiro que precisava para pagar uma conta, para investir em algo necessário para seu sustento, como gasolina para trabalhar ou material para produzir algo, você está criando um déficit na sua própria mordomia. A palavra de Deus nos adverte sobre a instabilidade das riquezas e a prudência financeira, em Provérbios 23, versículos 4 e 5. Não se desgaste para ficar rico, tenha discernimento para saber quando parar. Quando você puser os olhos nas riquezas, elas se vão, pois criam asas e voam, como águia para os céus. E em Provérbios 21, versículo 20, na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que tem. Emprestar dinheiro sem sabedoria vai contra essa prudência. O recebimento pode levá-lo a entrar em dívidas, sendo agora você o servo que toma emprestado, ou a passar por necessidades que não passaria. Isso é uma forma prática de atrair pobreza, e o conflito que surge da cobrança ou do perdão da dívida não paga pode atrair maldições, no sentido de quebrar laços, gerar amargura e contenda, roubando a paz que Cristo nos deu. Portanto, emprestar dinheiro, especialmente valores significativos para você, exige oração, discernimento e a consideração honesta da capacidade e intenção do devedor. E até mesmo a disposição de perder o valor, caso a pessoa não devolver, tratando-o como uma doação disfarçada, se necessário. 2. Ferramentas de trabalho. Para muitos, as ferramentas são o meio de sustento, a extensão de suas mãos que geram o pão de cada dia. Um carpinteiro precisa de suas ferramentas, um agricultor de seus implementos, um escritor de sua caneta ou computador. Emprestar uma ferramenta essencial é como emprestar sua capacidade de trabalhar. Se a ferramenta é danificada, perdida ou não devolvida, sua produtividade para. Sua capacidade de prover para si e para sua família é diretamente afetada. A Bíblia valoriza o trabalho honesto como meio de provisão abençoada por Deus, como está escrito em Provérbios 14,
Versículo 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. E em 2 Tessalonicenses 3, versículo 10. Pois, quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Emprestar descuidadamente as ferramentas que Deus lhe deu para trabalhar pode ser visto como uma falha na mordomia dos meios de provisão. Isso pode levar a dificuldades financeiras diretas, pobreza, pela incapacidade de trabalhar. E também gerar grande estresse, ansiedade e conflito com quem pegou o emprestado, maldições, no sentido de reveses e aflições relacionais, especialmente se a perda ou dano impede você de cumprir seus compromissos de trabalho. Uma história simples. Um fazendeiro emprestou seu único arado a um vizinho sem pedir um prazo claro. E quando precisou arar sua própria terra para a safra, o vizinho não o devolveu a tempo. O fazendeiro perdeu a janela de plantio, resultando em uma colheita pobre naquele ano. Ele atraiu pobreza pela falta de sabedoria em proteger sua ferramenta essencial de trabalho. Utensílios de cozinha. Essenciais, como uma panela ou prato de refeição individual. Isso pode parecer trivial para alguns, mas pensem na importância da alimentação e da provisão diária no lar. Os utensílios de cozinha são fundamentais para preparar e consumir o sustento que Deus provê. Emprestar um item essencial, como a única panela grande da família ou o prato que uma pessoa usa para comer, pode parecer um pequeno favor, mas mexe com o básico da organização do lar e da capacidade de se alimentar dignamente. Na Bíblia, a partilha do pão, a refeição em família, o sustento diário, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, tem significados profundos, ligados à provisão de Deus e à comunhão. A casa é o lugar de nutrição e cuidado. Emprestar utensílios essenciais pode desorganizar essa esfera básica da vida, gerando transtornos práticos significativos na preparação das refeições ou no ato de comer. Essa desorganização e dificuldade básica no lar, embora não pareça uma grande maldição do ponto de vista dramático, representa uma quebra na ordem da provisão diária, um convite à dificuldade prática que pode, sim, gerar frustração e uma sensação de falta constante. É uma forma sutil de permitir que a desordem entre na sua vida, impactando o bem-estar básico. Dordunsu, sal. Este item tem um simbolismo bíblico riquíssimo. O sal era usado em sacrifícios, como está escrito em Levítico 2, versículo 13. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não deixe de colocar o sal da aliança do seu Deus em suas ofertas de cereal. Acrescente sal a todas as suas ofertas. Representa a incorruptibilidade e a aliança. Jesus chamou seus seguidores de o sal da terra, em Mateus 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como poderá ser restaurado? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Culturalmente, emprestar sal é frequentemente associado à má sorte em algumas tradições. À luz da Bíblia, podemos interpretar o sal como um símbolo de preservação, aliança e da presença de Deus em nossas vidas, que impede a corrupção. Emprestar sal, interpretado teologicamente neste contexto, pode ser visto como um ato descuidado, envolvendo algo que simboliza a preservação ou o sabor, alegria, vivacidade da sua própria vida ou do seu lar. Não se trata de magia, mas de um princípio. A insensatez no manuseio, ao emprestar algo com tal simbolismo sem discernimento, pode, metaforicamente, ou por permitir uma brecha de insensatez, levar a uma perda prática da preservação, dificuldades em conservar recursos, perda que corrói, ou do sabor da vida, perda da alegria, relacionamentos azedos. Novamente,
A maldição aqui é sentida na esfera prática e relacional, resultado da ação insensata. É como se você estivesse simbolicamente entregando um elemento de preservação e estabilidade da sua própria casa. 5. Vassoura. A vassoura é um símbolo universal de limpeza, ordem, varrer o velho e o desnecessário. Um lar organizado e limpo é uma expressão de boa mordomia e cuidado, como vemos em Provérbios 31, versículo 27. Ela administra bem a sua casa e não come o pão da preguiça. Emprestar sua vassoura, neste contexto de sabedoria prática, pode ser visto como um ato de negligência em relação à sua própria capacidade de manter a ordem e a limpeza em seu espaço. Se você empresta sua vassoura e não a tem quando precisa, sua casa fica desorganizada. Essa desorganização pode se refletir em outras áreas da vida, inclusive nas finanças. Um ambiente desorganizado, muitas vezes, leva à perda de objetos, documentos, etc. Emprestar este item pode, portanto, simbolizar ou contribuir para uma perda de controle sobre a ordem do seu próprio território, abrindo portas para o caos prático, que no longo prazo atrai dificuldades e perdas que podem ser sentidas como um fardo ou maldição. Não é a vassoura, mas a ação de se privar imprudentemente de um instrumento de ordem que gera a vulnerabilidade. 6. Agulha ou linha. Agulha e linha são ferramentas de conserto, de juntar o que está separado, de criar o novo a partir de partes. Elas representam a capacidade de remendar as coisas, de cuidar dos detalhes, de manter o tecido da vida intacto. Na vida prática, isso pode se relacionar a consertar roupas, evitando gastos com novas, remendar algo quebrado em casa, ou até mesmo o trabalho artesanal que gera renda. Emprestar agulha e linha, interpretado simbolicamente, pode ser visto como comprometer sua própria capacidade de remendar ou cuidar dos detalhes da sua própria vida. Se você não tem agulha e linha, quando precisa consertar algo, o pequeno problema pode se tornar grande. Um pequeno rasgo que se alarga, por exemplo, levando a perdas maiores que poderiam ter sido evitadas. Essa perda e a incapacidade de cuidar dos pequenos remendos da vida podem se acumular, gerando dificuldades práticas que atraem pobreza, gastos desnecessários com substituição do que poderia ser consertado e maldições. Frustração, sensação de impotência diante dos problemas. 7. Itens de cuidado pessoal. Como um pente ou escova de cabelo. Itens de higiene pessoal são, por excelência, íntimos e ligados ao cuidado consigo mesmo. A Bíblia ensina a importância de cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, o qual lhes foi dado por Deus, e que vocês não pertencem a si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Embora o contexto principal seja moral e espiritual, há uma implicação para o cuidado físico e a dignidade pessoal. Emprestar um pente ou escova de cabelo, por exemplo, pode ser visto como um descuido com algo estritamente pessoal e relacionado ao seu próprio cuidado. Na esfera prática, pode haver riscos de higiene. Na esfera simbólica, sem cair em misticismo, pode ser interpretado como um descuido na mordomia do seu próprio ser físico e da sua apresentação. Embora essa ligação com pobreza e maldições seja menos direta do que em outros itens, a falta de cuidado consigo mesmo, manifestada em emprestar descuidadamente itens de higiene pessoal, pode ser sintoma de uma desordem mais profunda que, no final, pode impactar negativamente a vida prática e as relações sociais, contribuindo para um ciclo de dificuldades. É
É sobre cuidar do que é seu de forma responsável. Oitavo, documentos pessoais ou importantes. Este item parece o mais óbvio do ponto de vista prático, mas é crucial sob a ótica da mordomia da sua identidade e segurança. Documentos como RG, CPF, carteira de trabalho, escritura de imóvel, certidões, etc., representam legalmente quem você é e o que você possui. São essenciais para a sua existência na sociedade e para a proteção dos seus bens. Emprestar documentos pessoais, mesmo para alguém de confiança, com exceções legais e formais, claro, é um risco enorme. Pode levar a fraudes, roubo de identidade, uso indevido, que acarreta problemas legais e financeiros gigantescos. A perda ou uso indevido de documentos importantes pode literalmente levar à pobreza, perda de bens, dívidas em seu nome e a maldições, no sentido de processos legais intermináveis, perda de paz, reputação manchada. A Bíblia nos chama à prudência e à proteção do que nos é confiado. Em Provérbios 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. O que implica guardar tudo o que é vital para nós. Emprestar documentos importantes, sem sabedoria, é um ato de extrema imprudência que atenta contra a própria segurança e a boa mordomia da sua identidade e bens. Amigos, ao olharmos para esta lista de 8 itens, ou tipos de itens, percebemos que a cautela em emprestá-los não se baseia em superstição, mas em princípios sólidos de sabedoria e mordomia que encontramos na Palavra de Deus. Cada um desses itens está de alguma forma intimamente ligado à nossa capacidade de funcionar, de prover, de manter a ordem, de nos proteger e de cuidar de nós mesmos, áreas cruciais da vida prática que Deus espera que administremos com fidelidade. Como o sábio pastor John Calvin ensinou, a piedade não consiste em fugir do mundo, mas em transformá-lo. Isso inclui aplicar a fé e a sabedoria divina às realidades do nosso dia a dia, como lidar com nossos bens e com pedidos de empréstimo. É fundamental, porém, reafirmar a distinção que fizemos na parte anterior. A sabedoria em não emprestar certos itens não é uma desculpa para a mesquinhez ou falta de caridade. Muito pelo contrário, a Bíblia nos chama repetidamente à generosidade. Provérbios 11, versículo 24, diz: Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Em 2 Coríntios 9, versículo 7, Paulo ensina: Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Em muitos casos, onde alguém pediria para emprestar um desses itens, a atitude mais cristã, sábia e verdadeiramente útil pode ser dar o item. Se for de baixo valor e você puder repor facilmente, ou dar o dinheiro necessário para a pessoa adquirir o item, ou ajudar a pessoa de outra forma que não comprometa sua própria mordomia e a exponha a riscos desnecessários. Dar é um ato de amor sacrificial que honra a Deus e abençoa o próximo de forma incondicional. Emprestar, especialmente estes itens essenciais, pode se tornar uma fonte de problemas que prejudica a ambos. A sabedoria, meus irmãos, é o caminho para a vida abençoada. Provérbios 3, versículos 13 e 14 dizem: Feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Ela nos equipa para navegarmos as complexidades do dia a dia, de forma que agrada a Deus e nos protege de armadilhas. A cautela em emprestar certas coisas não é uma regra legalista baseada no medo de objetos, mas um princípio de sabedoria baseado na mordomia fiel do que Deus nos confiou, reconhecendo que a insensatez pode abrir portas
para dificuldades que a prudência poderia ter evitado. Na nossa próxima e última parte, abordaremos o que fazer com essa sabedoria, como responder a pedidos de empréstimo, como viver de forma a evitar essas armadilhas e, crucialmente, se você já experimentou as consequências da insensatez na mordomia, como encontrar restauração e viver em liberdade em Cristo. Há esperança e há um caminho na palavra de Deus. Amigos, que maravilha ter chegado a este ponto em nossa jornada pela palavra de Deus. Começamos desvendando a importância fundamental da mordomia cristã e como Deus nos chama a gerenciar, com sabedoria, tudo o que Ele nos confia. Vimos que emprestar e tomar emprestado são ações que, à luz das Escrituras, exigem prudência e discernimento, pois a insensatez, nessa área, pode sim abrir portas para dificuldades. Examinamos de perto a ideia, por trás da cautela em emprestar, certas 8 coisas, entendendo que não se trata de superstição, mas de reconhecer que alguns itens estão tão intrinsecamente ligados ao nosso sustento, ordem e capacidade de funcionar, que emprestá-los sem sabedoria pode desequilibrar nossa própria mordomia e nos tornar vulneráveis a problemas práticos que se assemelham à pobreza e maldições, no sentido de reveses e aflições. Agora, a pergunta crucial é: como aplicamos essa sabedoria em nossa vida diária? Saber por que a cautela é necessária é vital, mas saber como agir, com discernimento, é o que transforma conhecimento em vida. A fé cristã não é teórica. Ela é vivida no campo de batalha do cotidiano, nas decisões que tomamos, nas palavras que falamos e na forma como interagimos com as pessoas e com os bens que Deus nos deu. Em primeiro lugar, a aplicação dessa sabedoria começa com discernimento e oração. Não podemos seguir uma regra cega. Cada situação é única. A pessoa que pede emprestado, a sua real necessidade, a sua capacidade de devolver, a sua própria condição como mordomo naquele momento, tudo isso precisa ser pesado. E onde encontramos a capacidade de pesar essas coisas com acerto? Em Deus. Tiago 1, versículo 5, nos assegura: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Ore, peça a Deus discernimento sobre o pedido. O Espírito Santo pode lhe dar paz sobre emprestar algo em situações de real necessidade e concedoria, ou pode inquietar o seu coração, alertando-o para um perigo. Quando confrontado com um pedido de empréstimo, especialmente de um dos itens que discutimos, e o discernimento indica que não seria sábio conceder, como responder? Aqui, meus amigos, a sabedoria anda de mãos dadas com o amor e a verdade. É possível recusar com graça e dignidade, sem ofender ou destruir relacionamentos? Isso exige coragem, pois muitas vezes tememos desagradar ou ser mal interpretados, mas a fidelidade a Deus e aos seus princípios deve vir em primeiro lugar. Você pode dizer algo como: meu querido amigo ou familiar, eu realmente me importo com a sua situação e quero ajudar. No entanto, aprendi que emprestar este item específico, ou dinheiro, ou seja, qual for o pedido, tem sido, em experiências passadas, ou pela sabedoria que tenho buscado, algo que desorganizou a minha própria capacidade de gerenciar o que Deus me confiou e causou dificuldades. Por isso, por princípio, procuro não emprestar este tipo de bem. Não quero colocar a nossa amizade ou relação sob o estresse de um empréstimo não pago ou de um bem não devolvido. Importante: essa recusa sábia não deve ser o fim da conversa, mas talvez a porta para alternativas mais sábias e bíblicas de ajuda. Lembrem-se da distinção crucial entre emprestar e dar. Se a necessidade da pessoa é real e você tem condições, talvez a melhor forma de ajudar seja dar o item.
Se for algo de valor gerenciável e você puder repor facilmente, ou dar o dinheiro necessário para a pessoa adquirir o item, ou oferecer outro tipo de ajuda, talvez seu tempo, seu conhecimento, oração fervorosa ou até mesmo um valor menor, como doação em vez de empréstimo. A Bíblia nos chama a ser generosos, a compartilhar com os necessitados, como está escrito em Provérbios 28, versículo 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. E em Lucas 3, versículo 11. Respondeu João: quem tem 2 túnicas, dê uma ao que não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. O ato de dar com um coração alegre, em 2 Coríntios 9, versículo 7, é um ato de fé que honra a Deus e não carrega as armadilhas do empréstimo insensato. A maior felicidade é em dar do que em receber, disse Jesus em Atos 20, versículo 35. Outra aplicação prática é ensinar princípios de mordomia. Às vezes, a pessoa que pede emprestado constantemente não está em necessidade pontual, mas vive em um ciclo de dificuldade por falta de planejamento e sabedoria na gestão de seus próprios recursos. Em vez de apenas remediar a crise emprestando, o ato mais amoroso pode ser compartilhar o que a palavra de Deus ensina sobre planejamento financeiro, evitar dívidas, trabalho diligente e confiança em Deus para a provisão. É dar a vara de pescar, não apenas o peixe. Agora, e se você já trilhou o caminho da insensatez no empréstimo e está vivendo as consequências? Talvez você tenha emprestado um item essencial que nunca foi devolvido e isso causou um rombo nas suas finanças ou produtividade. Talvez um empréstimo tenha gerado um conflito terrível que roubou a paz da sua família. Você pode estar se sentindo oprimido, vivendo uma situação que se encaixa perfeitamente na descrição de atrair pobreza e maldições. A esperança, meus amigos, é que em Cristo sempre há esperança e um caminho para a restauração. Primeiro, lembre-se, em Jesus não há condenação, como está escrito em Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode ter agido sem sabedoria, pode ter cometido erros, mas, se você está em Cristo, você não está sob a maldição da lei ou sentenciado a uma vida de miséria. As dificuldades que você enfrenta são consequências de ações passadas ou aberturas que o inimigo pode ter explorado, mas não são uma prisão perpétua decretada por Deus por causa de um erro de empréstimo. Cristo tem poder para redimir, restaurar e libertar. O caminho para superar essas consequências começa com buscar a Deus em arrependimento e fé. Se houve desobediência clara a princípios que você já conhecia, confesse isso a Deus. Como está escrito em 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Peça perdão pela insensatez ou pelo medo que o levou a agir assim. Em seguida, peça a Ele a sabedoria para corrigir o curso. Implemente os princípios de boa mordomia que discutimos. Isso pode significar criar um orçamento, aprender a planejar seus gastos, trabalhar diligentemente, buscar saldar dívidas e, sim, ser firme em não repetir os erros do passado, especialmente em relação aos tipos de empréstimos que se mostraram prejudiciais. Busque conselho de irmãos na fé que demonstram sabedoria nessa área. Como diz Provérbios 15, versículo 22, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Em muitos casos, as consequências da insensatez não são apenas financeiras ou práticas, mas também relacionais e espirituais. Conflitos surgem, a amargura pode tomar conta e a sensação de estar amaldiçoado
ou sob um fardo pesado, pode abrir portas para desânimo, medo e opressão espiritual. Reconheça isso como uma área onde o inimigo pode estar operando, tentando roubar sua alegria, sua paz e seu testemunho. Mas você tem autoridade em Cristo. Jesus disse em Lucas 10, versículo 19: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Permaneça firme na sua posição em Cristo. Use a armadura de Deus, em Efésios 6, versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração, por todos os santos. Resista ao diabo pela fé, e ele fugirá de vocês, como está escrito em Tiago 4, versículo 7. Sujeitem-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. A maldição que você sente pode ser quebrada pela oração e pela aplicação da verdade e do poder de Cristo à sua situação. Confie nas promessas de Deus. Filipenses 4, versículo 19, é uma âncora para o crente fiel e diligente. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Se você está buscando viver em obediência e sabedoria, Deus cuidará de você. Pode levar tempo para superar as consequências de decisões passadas, mas Ele é fiel para completar a obra que começou em você. Continue semeando sementes de retidão e sabedoria, e você colherá uma colheita de bênção. A sabedoria na mordomia não é apenas sobre evitar o negativo, é sobre posicionar-se para a bênção de Deus. Quando administramos fielmente o que Ele nos dá, honrando-o com nossas finanças e bens, como está escrito em Provérbios 3, versículos 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus tonéis transbordarão de vinho. E agindo com prudência e discernimento, liberamos o caminho para que suas promessas de cuidado e provisão se manifestem em nossas vidas. Essa bênção pode não ser uma conta bancária milionária, mas será a suficiência para nossas necessidades. A paz de espírito que vem da ausência de dívidas opressoras, a capacidade de ser generoso e uma vida que testemunha a fidelidade de Deus, como disse o falecido doutor Billy Graham. Minha esperança para o futuro não está em líderes políticos, programas econômicos ou estratégias militares, mas na sabedoria e no poder de Deus. E essa sabedoria e poder estão disponíveis para nós, para nos guiar em cada decisão prática, incluindo como lidamos com nossos bens e relacionamentos de empréstimo. Portanto, meus queridos amigos, caminhemos em sabedoria. Não vivamos sob o medo de objetos ou de maldições abstratas. Vivemos sob a graça e o poder de um Deus amoroso que nos deu princípios para uma vida abundante. Uma vida marcada pela fidelidade na mordomia, pelo discernimento prático, pela generosidade bíblica e pela confiança inabalável em seu cuidado. Apliquemos a sabedoria que extraímos da sua palavra hoje. Sejamos bons mordomos. Sejamos prudentes nos nossos empréstimos e generosos nas nossas doações. Busquemos a face de Deus em cada decisão. E se tropeçamos no passado, levantemo-nos na força de Cristo, arrependamo-nos, aprendamos e sigamos em frente na esperança e na liberdade que só Ele pode dar. Que sua casa seja um lugar de ordem e paz, que suas mãos sejam diligentes e abençoadas, e que sua vida seja um reflexo da sabedoria e bondade de Deus, atraindo bênçãos em vez de dificuldades, tudo para a glória do seu santo nome. Amém. Quando comecei a refletir sobre a mensagem, nunca empreste essas 8 coisas a ninguém ou atrairá pobreza e maldições, confesso que, à primeira vista, o título soou intrigante, quase como uma advertência popular
que ecoa nas conversas do nosso dia a dia no Brasil. Vivemos em uma cultura calorosa, onde compartilhar é quase um instinto. Seja o café na mesa com os amigos, seja uma ajuda rápida para um vizinho. Mas, ao mergulhar na sabedoria bíblica que essa mensagem traz, percebi que ela não é sobre superstição ou medo, mas sobre um princípio profundo de mordomia cristã que ressoa com nossa fé e nossa maneira de viver. A Bíblia, como nossa bússola, nos guia para sermos generosos, mas também sábios. E essa mensagem me tocou profundamente, desafiando-me a repensar como administro os recursos que Deus colocou em minhas mãos. O que mais me marcou foi entender que tudo o que temos, nosso dinheiro, nossas ferramentas, nosso tempo, até mesmo os pequenos utensílios do lar, não nos pertence de fato. Como diz Salmos 24, versículo 1, do Senhor é a terra, e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Somos apenas mordomos, administradores temporários dos bens que Deus nos confiou. Essa verdade me fez refletir sobre quantas vezes agi com pressa ou por pressão social, emprestando algo sem pensar nas consequências. Quantas histórias conhecemos de amizades quebradas por um empréstimo não pago ou de famílias que enfrentaram dificuldades por uma decisão impulsiva? No Brasil, onde os laços familiares e comunitários são tão fortes, é fácil cair na armadilha de querer ajudar sem discernir. Mas a palavra de Deus, em Provérbios 22, versículo 7, nos alerta: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Esse versículo me fez parar e pensar: emprestar sem sabedoria pode sim criar uma relação de servidão, não só para quem recebe, mas também para quem dá. A lista das 8 coisas, dinheiro, ferramentas de trabalho, utensílios de cozinha, sal, vassoura, agulha e linha, itens de cuidado pessoal e documentos, não é apenas uma coleção de objetos. Cada um deles carrega um significado prático e simbólico. Por exemplo, emprestar uma ferramenta de trabalho, como o computador de um escritor ou o arado de um agricultor, é como entregar sua capacidade de sustento. No Brasil, onde muitos dependem do trabalho diário para sobreviver, isso é especialmente relevante. Já pensou em um marceneiro que empresta sua serra e fica sem trabalhar por dias? Ou uma dona de casa que empresta sua única panela grande e não consegue cozinhar para a família? Esses exemplos me fizeram ver que a mordomia não é só sobre grandes decisões financeiras, mas também sobre os detalhes do cotidiano. Como cristãos, somos chamados a cuidar do que Deus nos deu, desde o pão nosso de cada dia até a ordem do nosso lar, como ensina Provérbios 31, versículo 27, sobre a mulher virtuosa que administra bem a sua casa. Outra lição poderosa que tirei é que a generosidade tão valorizada em nossa cultura não deve ser confundida com imprudência. Jesus nos ensina, em Lucas 6, versículo 35, a emprestar sem esperar nada em troca, mas isso vem com a necessidade de sabedoria. No Brasil, onde muitas vezes ajudamos por amor ou por pressão, aprendi que dizer não com graça pode ser um ato de fidelidade a Deus. Quantas vezes já ouvimos histórias de alguém que emprestou dinheiro e acabou em apuros, sem poder pagar suas próprias contas, ou de um documento emprestado que gerou problemas legais. A Bíblia nos chama a sermos generosos, mas também a protegermos o que é essencial para nossa missão de vida. Como diz Provérbios 4, versículo 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração inclui guardar os bens que sustentam nossa família e nosso testemunho. A ideia de pobreza e maldições também me fez refletir. No contexto bíblico, essas maldições não são feitiços,
mas consequências naturais de escolhas insensatas. Gálatas 6, versículo 7 é claro: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Se emprestamos algo essencial sem cuidado, podemos colher dificuldades financeiras, desordem no lar ou até conflitos relacionais. No Brasil, onde as relações são tão centrais, um empréstimo mal pensado pode azedar amizades ou criar tensões familiares. Isso me ensinou a orar antes de decidir, pedindo a Deus a sabedoria prometida em Tiago 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Essa prática mudou minha perspectiva, trazendo paz às minhas decisões. Aplicando isso à minha vida, percebi que a mordomia cristã é um estilo de vida. No Brasil, onde muitas vezes vivemos com recursos limitados, cada decisão conta. Comecei a fazer um orçamento mais cuidadoso, a valorizar minhas ferramentas de trabalho e a manter a ordem no meu lar. Quando alguém me pede algo emprestado, agora eu paro, oro e avalio. Isso comprometerá minha capacidade de prover? Isso trará paz ou conflito? Se não posso emprestar, busco formas alternativas de ajudar, como doar algo que não me fará falta ou oferecer meu tempo e apoio. Essa abordagem me libertou do medo de dizer não e me permitiu ser mais generoso de forma sábia, como ensina 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A maior lição que levo é que a sabedoria de Deus nos protege. No Brasil, onde enfrentamos desafios econômicos e espirituais, viver com discernimento é uma forma de honrar a Deus e testemunhar sua fidelidade. Como Billy Graham dizia, nossa esperança está no poder e na sabedoria de Deus. Essa mensagem me desafiou a ser um mordomo fiel, a proteger o que Deus me confiou e a viver uma vida que reflete sua glória, mesmo nas pequenas decisões do dia a dia. Amigos, se essa mensagem tocou seu coração e você quer viver com a sabedoria que Deus nos dá, clique agora no botão de like, compartilhe deste vídeo com quem precisa ouvir e se inscreva no canal para não perder nenhuma reflexão. Deixe nos comentários um amém. Ou conte como você aplica a mordomia na sua vida. Sua história pode abençoar outros. Fique até o final, porque tem uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos crescer na fé e na sabedoria de Deus.